A equipe de Século Diário decidiu fazer um papo de repórter especial de fim de ano. E esse papo de repórter nós vamos fazer em cima da entrevista que o governador Renato Casagrande nos deu na última semana, que foi publicada no último sábado no Século Diário. Inclusive está à disposição dos nossos leitores. E a ideia da entrevista surgiu da seguinte discussão. A gente percebeu a grande repercussão que a entrevista causou nos meios políticos, sobretudo, e a gente achou importante repercutir, analisar alguns pontos dessa entrevista, até para poder dar uma contribuição a mais para o leitor, para essa reflexão, para entender o que foi o governo de Renato Casagrande nesses últimos 4 anos. Estou aqui com a Renata e com o Neto, que são os titulares do Papo de Repórter, e nesse nosso papo especial de fim de ano, a gente vai começar abordando um dos pontos que eu achei muito interessante, que eu acho que foi a primeira vez que o governador falou sobre isso, que foi a questão de tentar entender. Ele falou que já tinha feito muito essa reflexão já, mas a explicação do governador sobre a derrota que ele sofreu na última eleição. Neto, como que você interpretou a análise que o Casagrande fez sobre a derrota, né, nas últimas eleições? O governador, ele pela primeira vez, ele admitiu o erro que foi cometido por ele na composição da unidade com o governador Paulo Artung à época. Esse fato a gente já vinha discutindo no papo sobre se foi acertada a escolha dele desde aquela época, só que pela primeira vez ele de fato coloca isso como um erro. E aí eu entendo também que o timing foi errado, porque o Paulo, logo após a derrota, a vitória em cima do Casagrande, ele usou uma frase muito semelhante: eu estou corrigindo um erro que eu cometi em 2010. Ou seja, essa era a frase da eleição de 2014. Cabia para um, cabia para outro. Mas o governador eleito falou primeiro. E aí, Renato, você achou assim também como Neto? Eu achei uma avaliação que a gente já vinha fazendo já há bastante tempo, de por que Renato Casagrande perdeu a eleição, se ele tinha uma boa avaliação do governo dele, se ele tinha tentado, pelo menos nos últimos anos, tentar colocar a marca dele como um governador de interior. Pelo menos era essa a percepção que o mercado político fazia do governo dele, e ele perde justamente no interior. E aí ele faz a análise dessa questão de que ele chama de traição, né, do que foi um movimento do Artung, que deixou a eleição, o processo eleitoral muito pequeno, e aí ele não teve como desatar aquele nó que ele já tinha feito, daquela aliança que ele tinha feito com o Artung. Foi bem interessante essa análise, embora na entrevista ele tenha falado que ele pensa mais para o futuro e tal, mas a gente percebeu que ele fez uma avaliação bem profunda. E como isso serviu de aprendizado para ele, para o que ele vai desenvolver na planície, né, a partir de 2015. Foi muito importante ele ter feito essa análise. Eu acho que todo mundo que perde uma eleição ou que ganha também tem que fazer esse mapa, né, para poder ter o caminho, né, que vai seguir. Agora ele destaca uma coisa também que para a gente chamou muita atenção, acho que para toda a imprensa e para toda a classe política, que foi a vitória que ele teve na grande vitória, né? Ele destacou bastante isso e ao mesmo tempo também a gente até questionou a derrota também acachapante que ele teve no interior. Acho que ele ganhou só em 3 ou 4 municípios, né? 4. Né? E justamente o governador do interior, que era visto como governador do interior. E vinha de uma ação assim, que realmente, sem qualquer retoque, foi a disposição dele, a entrega dele na tragédia das chuvas de 2013. E realmente eu acho que ele fez um trabalho muito bom. E isso até talvez, eu não sei como vocês entendem isso, mas talvez até ele tenha talvez apostado muito que essa ação que ele fez no final de 2003 tenha consolidado ele como um homem preocupado com as questões do interior, e depois nas urnas a gente não vê isso se refletir. Ele falou, só dando mais uma amostra aí como foi a reflexão dele nesse sentido, ele ainda falou o seguinte, que
a repercussão da campanha, né, a opinião pública aqui da Grande Vitória, ela acompanhou mais de perto, ela esteve mais presente no processo eleitoral e ela conseguiu acompanhar. Quando ele começou a fazer a comparação dos dois governos, ele acha que os eleitores da Grande Vitória eles conseguiram acompanhar isso mais de perto e entender a comparação, e por isso que ele teve a vitória aqui. E ele acha que no interior esse processo realmente é completamente diferente. Como que você viu isso, né? Essa questão dele ganhar aqui na Grande Vitória, mas perder assim de uma forma bastante retumbante no interior. A gente não pode desconsiderar as denúncias que ele fez contra o ex-governador Paulo Artung, nessa época, que tiveram uma grande repercussão, sobretudo aqui na Grande Vitória. Aqui em Século Diário a gente acompanhava pelas estatísticas que essas denúncias chegaram muito forte aqui na Grande Vitória. No interior ele não conseguiu levar isso, mas também tem que ser dito que houve uma campanha até de desconstrução desses méritos do Renato no interior, porque a gente tem que se basear em muitas coisas que a gente escutava da classe política. Uma delas é que na época das chuvas, a mídia, por exemplo, fez uma campanha intensa dizendo que os recursos não chegavam. Então, de certa forma, a gente pode dizer que inibia uma coisa. Uma ação limitava a outra. O Renato propõe ações para socorrer os municípios. Como ele fez, ele ampliou em muito as transferências voluntárias aos municípios, só que depois vem a mídia e fala que não é nada disso, os municípios continuam com o pires na mão. E aí você vai para o interior também, junto às lideranças locais, você acompanhou, a gente ouviu muito falar do movimento do ex-governador, agora governador eleito, na tentativa de cooptar algumas lideranças locais pela influência junto ao Tribunal de Contas, junto ao Ministério Público, e tudo isso foi criando um cenário adverso para o governador que era do interior. Isso é uma coisa que Rogério foi aqui, pelas fontes dele, alertado várias vezes, vocês lembram disso, que isso estava sim acontecendo durante a campanha, que esses prefeitos estavam sendo cooptados e realmente pressionados para abandonar o palanque do Casagrande. E o que a gente foi acompanhando de algumas lideranças, de alguns prefeitos muito presentes, a gente vai falar isso quando a gente citar o prefeito de Vitória, Luciano Rezende. Mas no interior você via isso, que o prefeito era aliado do governador, mas liberava o secretariado para fazer campanha para o adversário. Então uma coisa, e vice-versa, só que no caso dessas trocas, nessa relação aí, ficou muito pior para o Casagrande, e o resultado foi o que a gente viu na zona. Mas você achou que foi erro de estratégia, Renata, assim, da campanha? Não houve um erro de estratégia, assim, com relação ao interior? Eu acho o seguinte, o Renato, quando ele acordou para o que estava acontecendo, já era tarde demais. Agora, eu queria destacar uma coisa que é bem interessante do interior, quando ele fala que ele não conseguiu chegar até todos os eleitores. A gente tem que considerar que a maioria dos municípios do interior, você não tem a retransmissão dos programas daqui, você tem os programas eleitorais. Isso, das parabólicas e tal. Então, essas denúncias que o Renato fazia no programa dele, não deve ter chegado até essas pessoas. Sim. E não só as denúncias, porque o programa eleitoral foi muito bem feito, foi baseado nos resultados do governo. Só que esses resultados não chegaram palpáveis, talvez não tenham chegado de tão palpáveis assim para a população. Ele também admitiu, lembra que ele falou o recall do Artung, que realmente no interior é uma coisa difícil, de candidato difícil ser batido. E a gente tem que destacar uma outra coisa também, que antes desse processo eleitoral, quando o Renato fala que só se deu conta lá em junho, quando o governador eleito, né, o Artung, lançou a candidatura dele, antes disso, vocês lembram que ele estava fazendo uma série de palestras no interior, e claro que essas palestras elas eram recheadas de lideranças políticas, ou seja, ele já estava montando ali a sua teia de influência no interior, e o Renato não se deu conta disso. Na verdade, ele acreditou que fosse, não é que ele se deu conta. A campanha do Artung começou pelo interior. Sim, ela começou pelo interior. E muito antes de junho. Muito antes, bem antes. Agora, até passando ainda por essa questão da campanha, e aí já passando também pela partido do governador, o PSB, a gente, eu e Renata até questionamos isso sobre a questão do PSB para o Casagrande. Ele fez algumas relações bastante interessantes também, mas assim, só aproveitando o gancho aí da campanha ainda,
como que vocês viram o PSB na campanha? Porque a gente teve, outro dia a gente estava conversando, o PSB saiu muito bem na campanha de 2012, com 22 prefeituras. Teve aquele momento que o prefeito de Viana, o Gilson Daniel, articulou e tinha um chamamento e se falava que tinham mais de 60 prefeitos junto com Casagrande, uma demonstração de força e tal. E depois, no final das contas, a gente viu que esses prefeitos, na verdade, não estavam. E aí ficou todo mundo procurando aonde foi que errei, né? E aí essa questão do partido, Renata, do PSB, eu queria até que você relembrasse essa passagem. Como que o partido, você acha que ele funcionou ou não funcionou na eleição? Você viu que isso também fez parte desse aprendizado, né, do Renato, dessa experiência. E ele admitiu, eu perguntei isso a ele e ele acabou admitindo. A ida do Renato para o governo, ela causou um vazio no PSB, porque o PSB, por mais que se diga que ele tenha dito que isso é uma coisa construída e tal, mas a gente fala isso desde 2006, que o PSB é um partido fechado, um partido pequeno, e era um partido que orbitava o Renato, sempre orbitou o Renato. Quando o Renato vai para o governo, há esse afastamento. E aí as lideranças internas ficam se digladiando. Dadas as devidas proporções, evidentemente, são coisas completamente diferentes, o PSB do Espírito Santo, ele é um reflexo do que aconteceu com o PSB nacional. Quando a principal figura do PSB morreu, né, principalmente da forma que morreu, que foi o Eduardo Campos, como que ficou o PSB? Desfacelado, entendeu? E ficou bem complicada a situação do PSB. Aqui no Espírito Santo, quando o Renato vai para o governo e se ausenta, como ele mesmo disse, o partido ficou discutindo coisas menores da política e não conseguiu se entender como governo, que é o partido do governo, não soube ser governo. Ele assume uma cota de responsabilidade nessa falha, vamos dizer assim, mas também atribui ao partido uma falha. E você vê assim, né, esse processo do PSB... Esse racha que teve na mudança de comando do PSB, eu acho que foi fatal. E o reflexo apareceu nesse processo eleitoral. A partir do momento que você tinha a construção do partido, isso lá quando o Renato assume em 2011, com uma Cassiel com uma missão. Sua missão é ampliar o número de prefeituras. O PSB cresce no estado. A partir de 2002 a gente tinha um PSB como um player importante. Antes o PSB era apenas um partido de composição aqui, dentro do arco de aliança da construção daquela unanimidade. Aí passa a ser um protagonista. E aí o PSB chega no momento da eleição rachado, uma briga interna, uma disputa interna muito grande, e o resultado disso, o Renato não venceu nos municípios administrados pelo PSB, os parlamentares do PSB tiveram uma dificuldade absurda, e o partido. E aí porque o resultado da eleição não se mede apenas pela eleição majoritária, mas a proporcional também é fundamental para o governo. Como que a gente pode falar que o Paulo também não foi bem sucedido nisso? Porque o Paulo Atung não elegeu nenhum dos candidatos preferenciais que estavam no mercado, seja o Sual, o Anselmo Tosa, o Correia Rocha, nenhum deles foram eleitos. Mas eu acho que a gente vai... Para a gente fechar o papo aqui, tem uma questão, inclusive foi coincidentemente a questão final também que nós colocamos para o governador, que foi com relação à sucessão 2016. Aí a gente tinha até uma demanda do Rogério Medeiros, né, que disse o seguinte, eu acho, e a gente discutiu isso aqui com ele até, ele disse o seguinte, esse foi o recado que nós passamos para o Casagrande na entrevista. Rogério, acredita que a eleição de 2016 funciona como prévias da eleição de 2018. E acrescentou ainda, eu acho que a sobrevivência política do Renato Casagrande depende necessariamente dele disputar a eleição de 2016 à Prefeitura de Vitória. Eu te confesso que quando a gente discutiu isso, eu achei que isso realmente era uma reflexão mais definitiva. Depois, tentando entender o ponto de vista do Renato, eu achei que o Renato Casagrande é muito coerente a tese dele de que necessariamente ele não precisa disputar a eleição de 2016. Ele até
deixou isso claro, né, Renato? Ele não quis em nenhum momento se colocar como candidato, mas a gente percebe que ele talvez queira assumir essa posição mais de liderança desse grupo que vai se formando agora, esse grupo de oposição que vai se formando, do que necessariamente que ele tenha que disputar a eleição de 2016. Como que vocês viram essa explicação do Renato e essa decisão, assim, pelo menos por enquanto, de não disputar? O Casagrande tem uma coisa bem interessante na cabeça que é fundamental. Ele entende que ele tem que se colocar no processo. Ele vai se colocar no processo de 2016, ele estará, e ele chama um grupo, né, o nosso grupo, e aí você perguntou o PSB, ele falou, não, o nosso grupo. Sim, ou seja, ele está ampliando isso, então ele já tem os players dele, né? Ele tem os deputados que estiveram com ele até o final, né, no episódio da rejeição das contas, isso foi muito importante. Ele tem alguns prefeitos que restaram desse grupo, né, de 60 prefeitos, e ele vai fazer as apostas dele. Então ele deixou claro que ele vai apostar não só na Grande Vitória, mas eu acho que nos principais colégios do estado, e ele vai tentar realmente estabelecer essa divisão. O grupo, se a gente tinha antes uma unanimidade, agora a gente vai ter uma dicotomia, pelo menos, né? Vai ter uma disputa, um fla-flu, né? Mas você acha que essa estratégia dele de não disputar é uma estratégia correta? Você acha que... É correto. Eu achei até... Se ele tiver um player para colocar no lugar, e fazer essa disputa indireta, né, com o Artung, ela é totalmente válida. Agora, o que ele vai puxar desse grupo aí? É porque a gente estava falando uma coisa, quando a gente conversou sobre isso, até vou pedir para o Neto fazer a consideração dele sobre essa questão, porque assim, a gente tinha uma dúvida que era o seguinte: como que o Renato se comportaria como essa grande liderança, se ele que é uma incógnita, a gente não sabe como. Você acha que esse é o desafio para o Renato? O grande ponto é que o Renato ele não faz questão de ter o nome na urna, mas ele vai participar da eleição, e não só em Vitória. Vai ser na Grande Vitória, no interior do estado. Como o Paulo também vai, né? Como vai? Então, o Paulo sempre exerceu esse papel. O Paulo, em 2012, indiretamente, porque ele estava meio por debaixo dos panos ali, não estava querendo muito botar a cabeça para fora d'água, porque aí poderia ter uma reação adversa do Renato. Olha que a gente está falando que a reviravolta se deu em junho. Mas o Renato, acredito que vai tentar se viabilizar como essa voz dissonante da política oficial, de exercer esse papel de oposição. Muito embora é importante a gente acompanhar como ele vai se movimentar, porque não é fácil. A gente vem numa história recente, pelo menos de 1, 2 décadas, que a gente não tem isso. A gente não tem essa figura da oposição, da posição e oposição. Você não tem isso. Então, é uma figura nova para o Estado. O Renato está assumindo esse desafio. Foi importante na hora do confronto da questão das contas, que se era uma questão política, ele realmente deu a conotação política e saiu bem sucedido disso, como a gente falou isso no papo anterior. Então, acredito que o grande desafio do Renato em 2015 vai ser se viabilizar como essa voz. Algumas outras figuras que a gente até a gente indicava que poderiam seguir esse caminho, como o senador Magno Malta, ficaram pelo caminho. Então, é a vez do Renato. Então é isso aí, gente. Feliz ano para todos e até o próximo papo. Até a próxima.